Voltemos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo, conforme prometido. Vamos trabalhar agora aquela aula daquele tipo específico de questão, os 5 amigos no cinema. Eles vão ao cinema e querem sentar-se juntos em 5 poltronas vizinhas. E aí existem várias possibilidades, várias exigências específicas que o enunciado pode apresentar para aquela situação. Ok? Vamos trabalhar aqui várias dessas situações para você já ficar esperto, tá? Professor, são 5 amigos no cinema, não é? Mas se for no teatro é a mesma coisa, se for no circo é a mesma coisa. Importa que eles vão ficar sentados ali, um do lado do outro, tá certo? Vamos juntos, vamos para a situação inicial. Os 5 amigos vão juntos ao cinema e querem sentar-se em poltronas vizinhas. De quantas maneiras diferentes poderão organizar-se? Portanto, meus amigos, o conjunto universo é formado por essas 5 pessoas, tá certo? Aqui estão as 5 pessoas e o nosso objetivo é colocá-las dispostas em 5 poltronas vizinhas, uma da outra. No cinema, pode ser no teatro, pode ser onde for. Ora, na hora de formar o subgrupo, é lógico que, como são pessoas, nós temos que trabalhar com elementos distintos, pessoas diferentes, é claro. E se vamos trabalhar, né, no conjunto, no subgrupo, se vamos formar o subgrupo com elementos diferentes do conjunto universo, então vamos trabalhar com arranjo ou com combinação. Arranjo ou combinação. Como é que eu saberei se vou trabalhar com arranjo ou combinação, professor? Vamos lá, já sabemos qual é o procedimento. O processo de escolha é esse. Primeiro passo, cria-se um resultado possível. A pessoa A vai ficar aqui nessa poltrona da esquerda, é acompanhada da pessoa B do lado dela, depois a pessoa C aqui no meio, a pessoa D e na pontinha direita a pessoa E. Criei um resultado possível. Agora vamos inverter o resultado que acabamos de criar. A pessoa E agora veio para a ponta da esquerda, depois a pessoa D, a pessoa C, a pessoa B e agora a pessoa A ficou lá do lado direito. Ora, embora sejam as mesmas pessoas, esta disposição aqui de cima é igual ou diferente dessa disposição aqui de baixo? Tá? Ah, professor, são resultados diferentes. E se são resultados diferentes, vamos resolver essa questão pelo caminho do arranjo. Vamos resolver por arranjo. Agora, preste atenção. Arranjo de quantos elementos do conjunto universo? Quantos? 5, professor, 5 elementos. Em subgrupos de quanto? 1, 2, 3, 4, 5 também, professor. Ah, então aqui nós caímos naquele caso particular do arranjo. Em que o número de elementos do conjunto universo coincide com o número de elementos do subgrupo, ou seja, estamos diante de uma permutação. E neste caso, permutação de 5 e permutação de 5 é 5 fatorial, e 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Aqui está o nosso resultado. É possível dispor os 5 amigos em 5 poltronas vizinhas do cinema de 120 maneiras diferentes. 120 maneiras diferentes. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês agora é mais uma generalização. Nós já sabemos, já havíamos feito uma em relação vamos lá, a comissão. Comissão rima com combinação. Estamos lembrados disso, né? E comissão faz às vezes também de time, de equipe, de grupo. Já vimos isso. Agora, qual é a próxima generalização que vamos fazer nesse momento? Qualquer questão que queira colocar amigos em poltronas vizinhas de um cinema,
Não há outra possibilidade, vai ser resolvida pela permutação. De novo, se for para colocar tantos amigos em tantas poltronas vizinhas do cinema, ou do teatro, ou do circo, ou de uma sala de aula, seja de onde for, para colocar as pessoas em poltronas vizinhas, você vai trabalhar com a permutação. Podemos generalizar, ok? Vamos juntos, vamos lá. Aqui foi o exemplo geral em que o enunciado não criou nenhum tipo de exigência específica. Aqui não houve nenhum tipo de exigência específica. Simplesmente havia as 5 pessoas para se sentarem em poltronas vizinhas, só isso. Agora, a partir dos próximos exemplos, começarão a surgir algumas especificações do enunciado. Então vamos lá. 2 rapazes e 3 moças desejam sentar-se em poltronas vizinhas do cinema. Está aqui o nosso conjunto universo. São 2 rapazes e 3 moças. Vamos colocar aqui, ó. Aqui está o conjunto universo. 2 rapazes e 3 moças. E agora? De quantas? Qual é o objetivo? Colocá-los em 5 poltronas vizinhas do cinema. Uma, mais para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Já sei, só por aí, só pelo começo da leitura, já sei que vou trabalhar com a permutação. Já conversamos sobre isso. De quantas maneiras poderão fazê-lo, de modo que, agora veja qual foi a exigência que surgiu nesse enunciado. Que os rapazes fiquem juntos. Os rapazes fiquem juntos. Meus amigos, não há nenhuma dificuldade nisso. Veja, quando você vai colocar os amigos ali, vizinhos nas poltronas, em poltronas vizinhas, e o enunciado estabelece que alguns elementos, algumas pessoas, no caso aqui, os rapazes, têm que permanecer juntos, você conta quantos são os rapazes? São 2. Então, o truque é somente o seguinte, se os 2 rapazes têm que permanecer juntos, olha eles aqui, tá? Na contagem geral da permutação, eles passarão a ser considerados como se fossem um só elemento. Eles passarão a ser considerados como se fossem um só elemento. Então, neste caso, nós vamos fazer uma permutação agora de 1, 2, 3, 4. Permutação de 4. Terminou, professor? Não, ainda não terminou. Por que não terminou ainda? Porque, embora os 2 rapazes tenham que permanecer juntos, eles podem trocar de lugar entre si. Então, é preciso fazer também, além da permutação geral, é preciso fazer também uma permutação particular para os elementos que têm que permanecer juntos. E quantos são, professor? São 2. Então, para os 2 rapazes, permutação de 2. Vamos fazer as continhas. Permutação de 2 é 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. Permutação de 4 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. O que é que eu faço, professor, com esses 2 resultados aqui que eu encontrei? Quando você encontrar os 2 resultados, você vai multiplicá-los e 2 vezes 24 é igual a 48. Meus amigos, aqui está a resposta deste exemplo. 48. É possível criar 48 disposições diferentes, tá? Desses 2 rapazes e 3 moças, mantendo os 2 rapazes juntos. Opa, olha aí, professor. Quer dizer que é só essa brincadeirinha. Se são os 2 elementos que têm que permanecer juntos, eu passo a contar como se fossem um só aqui na permutação geral, mas não posso esquecer de fazer a permutação particular
para eles dois, ok? Pega os dois resultados, multiplica e chegamos na resposta. Vamos treinar mais um pouco. Aqui está, 2 rapazes e 3 moças desejam sentar-se em poltronas vizinhas do cinema. Conjunto universo permanece sendo rigorosamente o mesmo, os 2 rapazes e as 3 moças. De quantas maneiras? Bom, vejam, o objetivo é colocá-los em poltronas vizinhas. Aqui o seu cérebro já está ali latejando e dizendo assim, vai resolver essa questão, né? Você vai resolver essa questão pela permutação. Olha o conjunto universo. 2 rapazes, 3 moças. E nós queremos colocá-los nas 5 poltronas vizinhas. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 poltronas vizinhas. Vamos ver se vai surgir alguma exigência específica de quantas maneiras poderão fazê-lo, de modo que... Opa, olha aí, gente, ó. As 3 moças fiquem juntas. As 3 moças fiquem juntas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as 3 moças, olha ela aqui, ó, elas aqui, que têm que permanecer juntas, e na permutação geral, nós vamos ter que considerá-las como se fossem um só elemento. Então, para o conjunto inteiro, nós vamos fazer uma permutação de 1, 2, 3. Uma permutação de 3. Ocorre, porém, que as 3 moças que ali estão, que têm que permanecer juntas, elas podem ainda permutar de lugar entre si. Opa, é verdade, professor. Então, por isso, temos que fazer uma permutação particular para essas pessoas que têm que permanecer juntas. E já que são 3, permutação de 3. Fazendo as continhas, permutação de 3 é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Permutação de 3 é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E agora, professor, o que é que eu faço com esses 2 resultados? O que é que eu faço? Ah, você vai multiplicá-los, e 6 vezes 6 é igual a 36. Aqui está a resposta que estamos procurando. De 36 maneiras diferentes, você poderá dispor aquelas 5 pessoas, os 5 amigos, de modo que as 3 moças permaneçam juntas, de modo que as 3 moças permaneçam juntas, tá? Agora, na sequência, vem uma situação parecida com essa que acabamos de fazer, mas com um detalhe que faz toda a diferença. Vamos ver aqui, vamos lá. 2 rapazes e 3 moças desejam sentar-se em poltronas vizinhas do cinema. Aqui está o nosso conjunto universo, é o mesmo com o que estamos trabalhando aqui, tá? Queremos sentá-las em poltronas vizinhas, aí você já sabe que vai trabalhar com a permutação. Aqui está o conjunto universo. São os 2 rapazes e as 3 moças. Os 2 rapazes e as 3 moças, tá? E agora, qual é o nosso propósito? O propósito é que eles fiquem sentados em poltronas vizinhas do cinema. Vamos ver qual é a exigência que vai aparecer agora. De quantas maneiras poderão fazê-lo, de modo que eu ainda coloquei a palavra-chave aqui em destaque. A palavra-chave é a palavra somente. Queremos agora que somente as moças fiquem juntas. Então, esta palavra somente faz toda a diferença do mundo. Por quê, professor? Porque se ela está dizendo, se a questão está dizendo que quer que somente as moças fiquem juntas, e temos no conjunto universo moças e rapazes, se somente as moças devem ficar juntas, é porque os rapazes necessariamente terão que ficar separados um do outro. E para que as moças fiquem juntas e os rapazes fiquem separados, as moças
obrigatoriamente terão que estar nas 3 poltronas do meio. Não tem outra possibilidade para elas. Então quer dizer, né, que, em falando assim, né, de uma maneira figurativa, as 3 moças estão amarradas, aqui nas 3 poltronas do meio. Elas não podem se deslocar para outro lugar a não ser nas 3 poltronas do meio. Quando você faz isso, tá? Quando você faz isso, não há possibilidade de fazermos uma permutação geral para o grupo todo. Porque se fizéssemos uma permutação geral, nós estaríamos considerando que ora as moças poderiam estar aqui, ora elas poderiam estar aqui, ora elas poderiam estar aqui, e isso não é verdade. Isto não é verdade. As moças estão ali com suas poltronas definidas, sendo as 3 posições centrais, ok? Então, nesse caso, professor, que estão amarradas algumas pessoas ali em poltronas pré-determinadas, nós não faremos a permutação geral, é isso? Exatamente, não faremos a permutação geral. Contudo, as 3 moças que estão aqui, que tem que ficar nas posições centrais, elas entre si podem permutar de lugar. Então, permutação particular para as 3 moças, e o mesmo se aplica aos rapazes que vão ficar nas pontas, mas eles podem permutar de lugar entre si, permutação de 2 para os rapazes. Professor, agora sim eu entendi. Então, permutação de 3 é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Permutação de 2 é 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. O que é que eu tenho que fazer com esses 2 resultados? Multiplicá-los. Você tem que multiplicá-los. 6 vezes 2 é igual a 12. E aqui está o resultado que nós estamos procurando. Eita, professor, vejam, sem a palavra somente, o resultado foi 36. Tá vendo? Aliás, não é? 3 moças juntas, isso. As 3 moças juntas, resultado foi 36. E aí com a palavra somente as moças juntas, o resultado pulou para 12. Você está vendo que uma palavra faz toda a diferença? Uma única palavra muda o resultado da questão. É preciso ficar muito atento, muito concentrado, para não incorrer numa desatenção, num deslize. Agora vamos para o mais interessante ainda. Parece demais com essa que acabamos de fazer, mas tem um pequeno detalhe a ser observado. Conjunto universo é o mesmo. Olha lá, 2 rapazes e 3 moças desejam sentar-se em poltronas vizinhas do cinema. Desejam sentar-se em poltronas vizinhas do cinema. Só por aqui você já sabe que vai trabalhar com a permutação. Tá? Então, olha o conjunto universo. Olha o conjunto universo. É o mesmo. 2 rapazes, 3 moças. Isso, 2 rapazes, 3 moças. De quantas maneiras poderão fazê-lo, de modo que aqui surgiu novamente a palavra somente. Somente os rapazes fiquem juntos. Por que essa questão tem algo a mais do que a anterior, professor? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 poltronas. 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que são quantos rapazes? São 2 rapazes no conjunto universo. O enunciado está estabelecendo que os rapazes têm que ficar juntos. Mas apareceu aqui a palavra somente. Ou seja, somente os rapazes devem ficar juntos. Como o nosso conjunto universo é formado por rapazes e moças, como o conjunto universo é formado por rapazes e moças, se o enunciado estabeleceu a restrição de que somente os rapazes devem ficar juntos, é porque
temos que pensar uma maneira de que os rapazes fiquem juntos, mas as três moças não fiquem juntas. Se você colocasse os dois rapazes nas poltronas da ponta, as três moças ficariam juntas na ponta da esquerda, né? Os dois rapazes na ponta da esquerda, as três moças ficariam juntas. Se você colocasse os dois rapazes na ponta da direita, as três moças também ficariam juntas. E não queremos isso, tá? Não queremos isso, somente os rapazes podem ficar juntos. Então aí, pensando um pouquinho, você percebe que para que apenas os rapazes fiquem juntos, eles dois vão ter que ocupar a poltrona 2 e a 3, digamos assim, ó, essas duas aqui, porque aí não ficariam as três moças vizinhas uma da outra, todas três não ficariam, ou ainda há uma outra situação, os dois rapazes ocupando as poltronas 3 e 4, digamos assim, porque também aqui nessa configuração as moças não ficariam as três juntas. Ah, professor, então existem duas maneiras de atender, a exigência dessa questão, tá? Com essa primeira situação bem aqui, ou com esta segunda situação da direita. Perfeitamente. Em termos de cálculo, os resultados vão ser iguais. Vamos pensar como é que vamos fazer aqui. Vamos pensar nessa situação aqui da esquerda, né? Os dois rapazes, por assim dizer, estão amarrados nestas duas posições. Se eles estão fixos nessas duas posições, é lógico que eu não posso fazer uma permutação geral. Já vimos isso. Não podemos fazer uma permutação geral. Porém, os dois rapazes que vão permanecer aqui, ó, nas posições 2 e 3, eles podem permutar de lugar entre si. Podem. Então, para eles, permutação de 2, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. E as três moças, professor, elas estão com as posições definidas. Isso, estão com as posições definidas. Mas, apesar disso, elas podem também permutar de lugar entre si. Então, para as três moças, permutação de 3. Permutação de 3 é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a quanto? 6. Então, o que eu faço com esses dois resultados, professor? O 6 e o 2, você vai multiplicá-los, já sabemos disso. E 6 vezes 2 é igual a 12. Vejam, há 12 maneiras diferentes de colocar esses amigos aqui vizinhos um do outro, desde que os dois rapazes ocupem essas duas posições, a segunda poltrona e a terceira. Então, se o valor aqui foi 12, pode ter certeza que, como esse desenho aqui, em termos de disposição, é o mesmo, né, da esquerda, o resultado da direita aqui também vai ser 12. Se na hora da prova você ficar em dúvida, você faz, ó. Os rapazes agora estão amarrados aqui, amarrados, obviamente, entre aspas, né? Eles estão aqui com as suas posições fixadas na terceira e na quarta poltronas. Então, para eles, 2, uma permutação particular. Permutação de 2, que é igual a 2. As três moças já estão com as suas posições definidas. Poltrona 1, poltrona 2, poltrona 5. Mas elas podem permutar de lugar entre si? Também podem. Permutação de 3 para as moças, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, você pega esses dois resultados aqui, ó. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, vejam como nós podemos atender à exigência do enunciado com esta primeira situação ou com esta segunda. Meus amigos, este ou é sinônimo de soma. O que nós temos que fazer agora é somar este resultado 12 mais este outro resultado 12, e 12 mais 12 é igual a 24. Aqui está a resposta da questão. Ah, professor, rapaz, eu estou ficando craque nesse negócio dos amigos no cinema, tá? Estou ficando craque. Será que tem mais alguma situação aí para a gente trabalhar, professor? Tem, vamos lá, situação saideira. Olha aqui, ó, já caiu em prova também. 2 rapazes e 3 moças desejam sentar-se em poltronas vizinhas do cinema.
Então olha para cá, gente, ó, 2 rapazes, 3 moças, tá? É o mesmo conjunto universo, é o mesmo conjunto universo. 2 rapazes e 3 moças. Olha aí, ó. Desejam sentar-se em poltronas vizinhas do cinema. Olha a exigência agora, ó. Já sei que vou trabalhar com permutação, não tem nenhuma dúvida disso. De quantas maneiras poderão fazê-lo, de modo que rapazes e moças fiquem alternados, rapazes e moças fiquem alternados. Então vamos lá, ó. 1 poltrona, 2, 3, 4, 5. Rapazes e moças alternados, só daria certo isso se na ponta aqui houvesse uma moça. Do contrário, se fosse um rapaz bem aqui, ficaria assim, ó. Um rapaz, uma moça. Um rapaz, aí já colocamos os 2 rapazes, os 2 únicos. Aí aqui teria que ser uma moça e aqui teria que ser a outra moça. E aí com 2 moças vizinhas uma da outra, nós não atenderíamos a exigência de que rapazes e moças ficassem alternados entre si. Ah, professor, percebi. Eu já percebi tudo. Então, para dar certo, para que rapazes e moças fiquem alternados, já que tem 3 moças e 2 rapazes, então necessariamente aqui teria que ser uma moça, aqui um rapaz. Aqui uma moça, aqui um rapaz e finalmente uma moça. E aí temos os 2 rapazes e as 3 moças sentados, né, alternadamente. Opa, então quer dizer que neste caso as posições dos rapazes já estão fixadas. Eles não podem sair e escolher aleatoriamente, não. Ou é a poltrona 2 ou é a poltrona 4. Mas eles podem permutar de lugar entre si, professor? Podem permutar de lugar entre si. Para os rapazes, uma permutação de 2, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. As 3 moças também já estão com as suas poltronas pré-definidas. A poltrona número 1, a número 3 e a número 5. Mas elas poderiam permutar de lugar entre si perfeitamente. Então, permutação de 3 para as moças, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E o que é que eu faço agora com esses 2 resultados, professor? Você vai multiplicá-los, 2 vezes 6 é igual a 12, e você acaba de ganhar mais um ponto na sua prova. Opa, que beleza, professor! Eu antes já vi várias vezes essas questões aí de amigos no cinema, amigos no teatro, e achava que era um bicho de 7 cabeças e agora eu vi que não é. É fácil e você deve treinar mais uma vez com estes exemplos. Daqui a pouco vamos começar no próximo vídeo, já vamos começar a trabalhar questões de prova, questões de concurso, e vocês vão ver pelo menos 2 questões em que essa situação dos amigos no cinema, essa situação vai aparecer, tá joia? Daqui a pouquinho a gente volta. Até já!